Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter, Lhes Dias. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Estou aqui para contar um caso, um fato, uma história, um acontecimento, uma história da cidade grande. A história do doutor João Melo, o dentista consciente e honesto. Tudo começou no ano de 1970, quando o doutor João de Melo abriu um consultório dentário bem próximo à estação de trem, em Pirituba, no município de São Paulo. Doutor João, na época, tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. Dentista muito profissional e muito honesto com seus pacientes. Ele tinha uma boa clientela e era muito requisitado no bairro onde montou a sua clínica, que ficava próximo à estação de trem em Pirituba e da antiga fábrica de pianos que havia na época. Um belo dia apareceu em sua clínica Marquinhos, um rapaz de uns 16 anos de idade, para fazer uma consulta e um orçamento dentário com o doutor João e extrair alguns dentes. Marquinhos era um rapaz pobre e de poucos conhecimentos. Ele não cuidava muito dos seus dentes e a maioria dos dentes precisavam de um bom tratamento dentário, porque senão ele iria perder a maioria dos seus dentes. A boca de Marquinhos parecia uma peneira. Sabe aquelas peneiras toda furadinha? Parecia uma peneira de tão ruim que estavam os seus dentes, cheios de cárie. Doutor João fez uma avaliação nos dentes de Marquinhos. Disse que teria que fazer várias obturações e fez um orçamento que não ficava nada barato para as condições de Marquinhos. Foi então que Marquinhos optou por arrancar todos os dentes. Arrancar era a maneira de como Marquinhos entendia. Ele não sabia o que significava fazer um tratamento dentário ou extrair um dente. Foi então que o doutor João Melo, muito consciente e honesto, explicou a situação para Marquinhos, aconselhando-o a fazer um tratamento ao invés de arrancar todos os dentes, quer dizer, extrair os dentes. Doutor João aconselhou Marquinhos a fazer o tratamento. Por quê? Porque se Marquinhos extraísse
todos os dentes com aquela idade e colocar uma dentadura, ele iria se arrepender mais tarde, por resto da sua vida, devido à sua pouca idade, já estar usando dentadura, já que tinha a opção de fazer um tratamento. Seu João ainda disse a Marquinhos que mais tarde, ao se arrepender de ter extraído todos os dentes e colocado dentadura, ele iria culpá-lo por ter realizado essa proeza, o que não seria correto e nem profissional por parte do doutor. Marquinhos estava optando. Ele já havia optado em arrancar seus dentes, porque ficaria bem mais barato. E Marquinhos não tinha condições financeiras para fazer um tratamento adequado na época. Nessa época, Marquinhos já trabalhava como ajudante de mecânico de automóveis. Ele começou a trabalhar como ajudante de mecânico com 11 anos de idade e ganhava muito pouco mesmo. Ele já tinha alguma experiência em mecânica de automóveis aos 16 anos de idade. Foi quando Marquinhos relatou a sua profissão ao Dr. João e disse que o seu salário era muito pouco para que ele pudesse fazer o tratamento. Foi aí que o Dr. João propôs para Marquinhos pagar o seu tratamento conforme ele podia e fez ainda outra proposta, uma troca de mão de obra, já que Marquinhos era mecânico de automóveis, descontando o valor do seu tratamento dentário, fazendo uma revisão no seu Fusca 1965, que ele, o Dr. João, iria fazer uma longa viagem com a sua esposa Rosa no final de semana, e que o seu carro precisava de uma boa revisão antes da sua viagem, porque o seu Fusca estava com o freio baixo e que talvez precisasse de uma boa regulagem. Foi então que Marquinhos concordou com a proposta do Dr. João e fez a revisão no Fusca 1965 do Dr. João Melo, que eram os carros da época. Marquinhos regulou os freios, válvulas, platinado, fez uma revisão geral no Fusca. Então o Dr. João abateu o valor da mão de obra de Marquinhos no seu orçamento dentário. Logo após a revisão do Fusca feito por Marquinhos, o ajudante de mecânico, seu João e sua esposa Rosa haviam viajado com seu Fusca 1965 para o interior de São Paulo. E durante a viagem sofreram um gravíssimo acidente com o Fusca. Eles estavam viajando pela rodovia Castelo Branco, sentido interior de São Paulo,
quando de repente, a alguns metros à frente, alguns metros à sua frente, uma carreta carregada de ferros travou as rodas, parando de repente, fazendo com que o doutor João freasse o seu Fusca bruscamente. E mesmo freando seu Fusca bruscamente e arrastando as 4 rodas, o Fusca, ele ainda entrou debaixo da traseira da carreta, fazendo com que o teto do Fusca por pouco, quase degolasse a sua esposa Rosa, chegando até próximo à cabeça de Rosa. Seu João e Rosa saíram ilesos dessa colisão, graças à revisão feita no Fusca por Marquinhos, o ajudante mecânico. Há alguns dias atrás, antes mesmo da viagem do doutor Melo, o anjo da guarda do doutor João e sua esposa Rosa foi justamente Marquinhos, o ajudante de mecânico e cliente do doutor João Melo. Na semana seguinte, Marquinhos voltou ao consultório dentário para continuar o seu tratamento e estava curiosíssimo para saber com o doutor João se a revisão feita no Fusca havia ficado perfeito. Curiosidade foi quando o doutor João contou a Marquinhos o que tinha acontecido na viagem sobre o acidente e agradecendo a Marquinhos por ele ter feito a revisão no seu Fusca, que o salvou, ele e Rosa, da morte. Porque se Marquinhos não tivesse feito a revisão, o doutor João provavelmente teria ido viajar com o freio do Fusca ruim e o acidente teria sido fatal para o casal. Marquinhos, ouvindo a história que o doutor contou, ficou apavoradíssimo. Ele entendeu tudo errado. Marquinhos entendeu tudo errado. Achou que o doutor João o estava culpando pelo acidente. Doutor João apenas estava relatando o caso que aconteceu. Por ter feito a revisão no seu Fusca, Marquinhos ficou apavorado. Perguntava ao doutor João o que aconteceu. Acabou o freio, o carro quebrou. O que aconteceu? Que o senhor bateu o carro. Mas não, o doutor não estava culpando Marquinhos. O doutor estava apenas lhe agradecendo Marquinhos por ter salvo a vida dele e da sua esposa Rosa. Marquinhos chegou a tremer de nervoso quando o doutor João o acalmou, agradecendo mais uma vez por ter salvo a vida dele e de sua esposa Rosa. Marquinhos acabou ficando muito amigo do doutor João e servindo até mesmo como cobaia para os outros clientes que chegavam
para a consulta. Durante e após o tratamento dos dentes de Marquinhos, o doutor João, orgulhoso de Marquinhos, sempre mostrava os seus dentes para os seus clientes, de como era antes e o depois do tratamento. Os anos se passaram e o Dr. João fechou a sua clínica dentária e nunca mais Marquinhos teve notícias do Dr. João Melo. Marquinhos, até hoje, com 72 anos de idade, quando vai ao dentista, orgulhoso dos seus dentes, quase todos ainda em bom estado, conta essa história aos seus dentistas. Essa é uma história da cidade grande, contada por Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter. A história do Dr. João Melo, o dentista honesto.